Uma ótima tarde para cada um de vocês, sejam muito bem-vindos. Mais um Revista Mais entra no ar e ficamos juntos até às 16 horas. E para você que é fã de obra de arte, de escultura, de tudo que há de melhor em termos de arte, nós vamos conversar com Thomas Pacheco, que é curador da OMA Galeria. Vamos falar sobre as exposições e sobre as esculturas. Tem até um vídeo muito bacana que vai ilustrar o trabalho de um grande artista que está fazendo sucesso aqui no Brasil e no exterior. E jovem o rapaz, viu? Muito jovem para o sucesso que ele está fazendo. Também vamos conhecer a massagem modeladora Detox. Já ouviu falar? Eu já conhecia o detox para você se alimentar e reduzir medidas. Agora, nunca ouvi falar da massagem modeladora detox. Qual será a diferença? E para nos explicar esses detalhes, eu tenho a honra de receber Vanessa Souza, que é esteticista, e vai explicar como funciona essa famosa massagem modeladora detox. Vamos ver quais são os milagres que ela pode nos dar, né? Pode facilitar o nosso corpo a ficar melhor. E também hoje é dia de aula de dança com Celso Gazu, que vai ensinar a mim e a você a dançar nessa tarde. E se você quiser participar, é só acessar o nosso site tvmaisabc.com.br, envie seu e-mail, envie sua sugestão, fique à vontade. Será um prazer receber a sua proposta de pauta ou alguém que você conheça na sua região, ou até mesmo você que gosta de fazer artesanato, tem algo diferente para nos mostrar. Fique à vontade, tá bom? E também lembre-se que nós temos as nossas redes sociais à sua disposição. Você pode rever todos os programas, todas as pautas que aconteceram aqui no Revista Mais, através do nosso Facebook e também do nosso canal dentro do YouTube. E também temos o nosso Instagram, ou seja, não nos encontrar não existe. Tem como encontrar a TV Mais de qualquer jeito, tá bom? Deixa eu agradecer o figurino de hoje. Estou vestindo Boutique Quixou Moda. Um beijo, Karina e toda a equipe da Quixou Moda. Essa blusinha aqui, ó, toda romântica, não é? Traz um romantismo, né? Algo que muitas vezes as pessoas estão se esquecendo, né? Tem que trazer o romantismo, ó. Com a sainha, dá pra também colocar com uma calça. Mas tem uma blusinha por baixo, que é tipo uma sobreposição. E também os acessórios são da Alessandra Diana. Um beijo, Alê. Um beijo grande para toda a família. Obrigada, viu? E os meus grampinhos são da Laurinha, do nosso camarim. Gostaram? Olha os meus grampinhos. Você dá um truque no cabelo, ó. É um truque, não é? A Laurinha foi lá, dividiu o cabelo no meio, colocou um grampinho de cada lado e, ó, foi. Corre para a TV, corre para o estúdio que o programa vai começar. Então vamos começar o programa de hoje falando sobre esculturas e obra de arte. Chegou a hora de falar sobre casa e família. Seja bem-vindo, Thomas. É Thomas ou Tomás? Tomás. Tomás Pacheco, que é curador da OMA Galeria. Aonde fica a OMA Galeria? A OMA fica no centro de São Bernardo, fica ali na rua Carlos Gomes, número 69, bem no centro de São Bernardo. É aberto ao público? Aberto ao público, nós funcionamos de terça a sexta, das 11 às 19 horas e aos sábados das 10 às 2. A entrada é franca? Gratuita. Ah, que bacana isso. E pode criança? Pode criança, pode adulto, pode idosos, portadores também, o local tem acessibilidade. Então é para todo o público, tem programação lá para se divertir. Bacana. Agora, a OMA Galeria tem um acervo permanente, independente das exposições que lá ocorram. E eu queria que você me falasse sobre o trabalho de um artista que está dando o que falar, por ser jovem, por trazer uma obra inovadora, que é o Giovanni Caramelo. Me fala um pouco da história dele. Exato, Giovanni é um prodígio, né? Tem 25 anos, é aqui de Santo André. É de Santo André? Aqui da região. O ateliê dele é aqui também, né? Então vive e trabalha na região. E o Gi, ele faz as esculturas hiperrealistas, né? Já faz algum tempo que ele trabalha com esse tipo de escultura. E ele ficou mais conhecido depois da exposição do australiano, do Ron Milwick, que veio para a Pinacoteca. Nossa, que foi incrível, né? Foi a exposição mais visitada da história do país, né? Em uma exposição, foram 420 mil pessoas na Pinacoteca do Estado. Nossa Senhora! Antes disso já tinha estourado no Rio de Janeiro, antes disso já tinha estourado em Buenos Aires e antes disso já tinha estourado em Paris. Né? Então é talvez uma exposição ele seja com muito sucesso. Talvez ele seja um dos primeiros expoentes que transpôs a arte, pôs essa escultura hiperrealista para dentro do universo da arte contemporânea. Nós temos fotos para ilustrar a obra de Giovanni? Temos? Vamos colocar então, enquanto a gente vai falando a respeito. Me fala um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho ele chama Ansiedade, né? O Giovanni trata... todos os trabalhos dele são autorreferenciais, então fala um pouco das situações que ele mesmo vive.
Então ele tem aquela cara de uma pessoa olhando profundamente, né? E o verso dessa peça ele tem umas marcas de autoflagelo, onde ele trata a ansiedade como um autoflagelo, porque na verdade a ansiedade é a forma como você trata a passagem do tempo, né? Uhum. E é ter dificuldade de lidar com agora, né? exato. Acho que quem nunca ficou ansioso na vida, Sem não é? dúvida, sem dúvida. Essa, por exemplo, é uma outra peça da série Ansiedade, e ela retrata aquela mão do ansioso, né? Aquela mão fechada, nervosa. Ela tem até um brilho especial, essa peça, que mostra aquele suor da mão, e ela tem as mesmas marcas de autoflagelo no punho. Isso faz parte da ala Ansiedade, é isso? Isso, da série Ansiedade. Da série que ele Ansiedade. chama. Entendi. E todos os trabalhos dele, de certa forma, falam um pouco sobre a passagem do tempo, sobre um pouco de introspecção, né? Essa peça que vocês estão vendo chama Oblívio. Oblívio é um estado de meditação, então é uma peça estática, tem um olhar fundo, distante, né? Ele parece que está no ambiente e, ao mesmo tempo, ele não incomoda ninguém, porque ele está ali pensativo. Dele. Na dele, exato. É também uma característica do próprio artista. Agora, para a gente ter uma noção, essa obra, por exemplo, que nós estamos vendo, ela tem que tamanho? Essa obra ela é abaixo da dimensão humana. A peça ela tem mais ou menos 1,10 m e ela está sobre um cubo que tem 80, 90 centímetros. Então, ela inteira, composta, ela tem quase uns 2 metros. Mas a escultura em si tem 1,10 m. Então, aos olhos de quem estiver passando, é uma obra grande. É uma obra grande, exato. De média para grande, vamos dizer assim. Bacana. Esse é o Rei do Ego. Nossa, olha esse. Agora, como é que ele faz essa escultura? Que material que ele utiliza para trazer com tanta clareza, com tanta naturalidade? Vamos deixar a foto lá para a gente falar, porque é incrível. Olha isso. Que material que ele utiliza? O trabalho dele começa com um desenho no papel, né? Então ele vai desenhando vários gestos que ele gostaria de retratar em escultura. Quando ele vê que um gesto ficou bacana, ele passa para a primeira etapa, que é modelar isso numa argila. Argila mesmo que a gente conhece, que trabalha na escola. Se essa peça na argila, aí nós estamos vendo ele trabalhando com a plastilina, né? Olha lá o vídeo. A plastilina é uma argila à base de óleo, que é uma argila que nunca seca. É como se fosse um trabalho feito com papel machê, por exemplo, ou não? Não tem nada a ver? Não. É uma massinha mesmo, né? Então você vê, você já consegue... Massinha de modelar. Massinha de modelar, exato. Então você vê que ela já vai formando o corpo do personagem que ele vai esculpir. Ele faz uma estrutura de ferro. Uma estrutura de ferro para ele, ó, tá vendo ele comparando a primeira peça com a peça que já é o original, vamos dizer assim. Ele começa com uma peça pequena. Pequena. Do desenho ele vai para uma peça bem pequenininha. Entendi, como se fosse um bonequinho. Exato. E aí já vai ampliando. Exato, porque cada trabalho do Giovanni, às vezes ele demora de 1 a 2 meses para ficar pronto. 1 a 2 meses? Então você imagina se você vai direto para o trabalho final e ele não ficou com o gesto que você quer, não ficou com a expressão que você quer, além do custo, que é muito alto, porque são todos materiais importados. Também é o tempo que você gasta, que você dedica para uma peça que não vai representar o que você queria exatamente. Agora, me diz uma coisa, você já esteve presente nesse momento ao lado dele? Ah, sim. Ele coloca alguma música? Existe um ritual que ele faz, por exemplo, para poder trazer essa criatividade à tona? Sim, o Giovanni é um menino muito estudioso, né? Então ele também tem um lance de introspecção, de meditação muito forte. Então, é uma pessoa que tem o lado espiritual elevado, né? Então, é uma pessoa que se concentra sempre. Tem facilidade de concentração. Sempre antes de trabalhar. É necessário, né? Faz as caminhadas dele, né? Então, tem todo um ritual. Ele tem o ateliê dele sempre impecável, sempre para começar um trabalho, ele limpa tudo, tira aquela energia do trabalho que se concretizou e agora vamos, vida nova, trabalho novo, momento novo. Olha, é um trabalho minucioso, né? Absolutamente, absolutamente. É detalhe, não é? Eu achei que ele colocasse tudo bloco e fosse exatamente, tirando, né? Fosse moldando com os dedos. Não, é ao contrário, ele vai pondo de pedacinho em pedacinho para a peça tomando corpo. Nessa fase, ele vai concluir um personagem, né? Essa obra que a gente está vendo é o Rei do Ego, aquela da coroa que a gente viu agora há pouco completa. Então essa obra vai ter um formato pronto daqui a algum tempo.
Aí o que que ele faz? Ele faz um molde dessa peça, né? Depois que você tem uma escultura pronta, ele vem com outro tipo de resina e faz uma forma dessa escultura. Olha isso que interessante. Ele tira uma foto de um retrato, ele faz um retrato, né? No caso aqui eu tô vendo. À direita, né? Ele faz um retrato, deixa como base, como referência, né? E começa a moldar. Agora, eu acho que o mais difícil aí é transparecer através da massa de modelar o olhar da pessoa. Exato. Né? É isso que diferencia o Giovanni dos demais escultores. Porque até você criar um formato, até você representar ali uma mão, um braço, uma cabeça, isso ainda vai. Muitos escultores alcançam esse ponto. Difícil. Agora você dá marca de expressão, profundidade dos olhos, Sim. emoção. Como que você traduz emoção em uma escultura? Exatamente. E o menino, ele está emburrado, ele está passando. A gente fala que a escultura do Giovanni, ao contrário da escultura tradicional, que ela congela o tempo em uma escultura, é uma escultura de um tempo expandido. Parece que a escultura está sentindo, está vivendo, está passando. É sempre no gerúndio, né? Está acontecendo alguma coisa com a escultura dele. E de fato está, né? Eu penso talvez, não sei, você que é mais próximo a ele, mas eu acho que também as escolhas das obras de arte talvez tenham a ver com aquilo que ele está vivendo no momento, Absolutamente, absolutamente. Todas as obras dele são autorreferenciais. Então ele tem, nós vimos lá, Ansiedade, que é uma situação do próprio Giovanni. Sim. Ele tem uma obra recente. Que hoje em dia está cada vez mais comum entre nós seres humanos. É um mal da Meu nossa Deus do da céu. nova geração. E o Giovanni, com 25 anos, ele é a nova geração. Com certeza. Né? Então ele tem uma outra obra que é o Sozinho. O que ele está fazendo aí? Ali ele está, depois que ele fez o molde, né, com aquela massa na verdade agora ele está fazendo o molde. Ele está fazendo o molde. Você vê que a parte cinza que está no... Exatamente. E ele molda aonde? Ele molda com outro tipo de resina, aí vai virar um bloco grande, né? Onde a escultura vai estar dentro desse molde. Entendi. Depois ele corta esse molde ao meio e abre, aí ele vai ter aquela massa que ele modelou, vai estar no meio do molde. Ele tira tudo aquilo ele descarta, ou seja, a escultura que ele pôs a mão, tá vendo? Esse é o molde. Tô vendo. A escultura onde ele pôs a mão vai acabar sendo descartada. Aí quando ele tem o que a gente chama de macho e fêmea desse molde, ele injeta um outro tipo de silicone para tirar o que vai ser a peça final. Para endurecer. Exato, porque aí essa peça final, com esse molde, ele consegue tirar algumas cópias da peça. Então ele pode aproveitar o mesmo molde para fazer duas, três, outras. 4 esculturas, né? Que interessante. E Ó, agora? você vê, aí ele já tirou o molde da cabeça, que está ali em cima, Gente, o molde olha dos isso. braços. É muito perfeito. E ele também tirou o molde do tronco, que é o que está na mão dele. E aí ele está dando acabamento no tronco, tirando alguma rebarba, alguma coisa do tipo. Ele já recebeu solicitação para copiar, por exemplo, tipo aqueles newborn que estão na moda, né? Aqueles bonecos newborn que copia a foto de um recém-nascido para fazer? A pergunta é muito pertinente. O Giovanni sempre recebe solicitações para fazer pessoas que já existem, personalidades, né? Mas o trabalho dele é sempre o trabalho autoral. É autoral. Ele diz que se você reproduz alguém, é a técnica pela técnica. E aí não precisava ser necessariamente o Giovanni Caramello. Então sempre o trabalho dele, ele é além da técnica, né? Ele é além da perfeição, do cabelo, do pelo, dos olhos. Ele tem a emoção. É isso que é mais importante no caso do Giovanni. Legal. Tem mais vídeo para a gente ilustrar, que eu estou adorando ver como funciona o procedimento de Giovanni. Vamos lá. Aí ele tá pintando. Depois que ele já juntou todas as partes que ele tirou, né, dos moldes, juntou as pernas, juntou o tronco, braços, você consegue ver que no pescoço da peça tem uma fenda ali ainda que ele vai dar acabamento. Porque ele juntou, né? Porque ele juntou, exatamente. Entendi. E aí agora ele Uniu começa... a cabeça ao tronco. Exatamente. Agora que ele começa a pôr as marcas, as manchas de pele. E aí é muito interessante porque tem um estudo de anatomia muito grande, né? Dependendo da forma como está posicionado o corpo, o sangue se concentra em um ou outro local. E ele tem essa sensibilidade. E aí você precisa pintar esse ou outro local com mais vermelho, menos vermelho. Isso que ele está fazendo é o que a gente faz na maquiagem, que é o airbrush, não é? Exatamente. É um aerógrafo, um aerógrafo, ele faz essa pintura circular até atingir o realismo. Incrível o trabalho dele. Absolutamente. Quanto mais de perto você vê e mais você olha para a obra, você vê cada vértebra, cada veia, O Giovanni, dentro do ateliê, tem livros e livros de anatomia, por exemplo. Para poder estudar o corpo humano. Exatamente. Interessante. Olha os cabelos. É fio a fio? Fio a fio.
Não colocado acredito. fio a fio. Gente do céu! Não é à toa que o trabalho às vezes demora os 2 E meses os pra cabelos ficar pronto. os fios que ele utiliza são fios de cabelo verdadeiro? Naturais e Natural? artificiais, né? E nesse caso, nessa peça, o cabelo é artificial, mas ele já fez outras peças também com cabelo natural. Ele até corta o cabelo. Precisa ter o dom de cabeleireiro também. Meu Deus do céu! O bom desse cabelo é que ele não cresce, pelo menos. Pelo menos, né? Ou não, né? Vai saber, né? De repente ele usa alguma coisa, usa biotina lá dentro, e começa a crescer cabelo, né? Interessantíssimo. Essas incrível. obras ele só expõe ou ele vende também? Ele vende. A galeria, trabalho na galeria, a galeria tem exatamente esse caráter comercial, né? E é outro fenômeno que aconteceu com o trabalho do Giovanni, porque mesmo antes, a gente comentou no começo do programa, que ele teve uma ascensão maior por conta do australiano que veio para a Pinacoteca. Sim, que esteve aqui ano passado. Que esteve aqui ano passado. Mas mesmo antes do australiano vir, nós já tínhamos feito uma exposição do Giovanni. E nessa época, as peças dele estavam à venda por uma média de 4 a 6 mil reais. Hoje duplicou. Hoje as peças deles alcançam até 30 mil reais, 32 mil reais e tem fila de espera pelo trabalho dele. Que interessante, acredito. Porque é um trabalho único, né? O Giovanni é o único escultor hiperrealista brasileiro. E nenhuma obra fica igual a outra? Absolutamente, não. Mesmo quando você faz a tiragem, que a gente chama, né, do molde, você tira várias cópias, você sempre tem a mão do artista na obra, na pintura. Então, por mais que você queira que ela fique igual, ela não vai ficar igual. O molde é o mesmo, o título da peça é o mesmo, né? A envergadura da peça, Agora, pela primeira vez eu vejo um ajudante. Ele trabalha sozinho o tempo todo? Ele trabalha sozinho o tempo todo. Essa pessoa que apareceu no vídeo é a mãe dele. A mãe dele? Que também é ceramista. Como ela chama? Chama Lucy. Lucy, um beijo, dona Lucy. Parabéns pelo filho, né? E por você também, que é ceramista. E a Lucy se envolve diretamente no trabalho do Giovanni, né? O Giovanni tem esse trabalho que está aparecendo, por exemplo, foi uma instalação que o Giovanni fez 1.200 peças dessa. E a Lucy se envolveu diretamente. São monges. Ah, monges. São monges. Em posições diferentes. Ele é budista? Eu não sei te dizer se ele é budista, se ele segue à risca a religião, mas ele tem muita afinidade com o estilo de vida, né, do budismo. Que interessante. Aí ele fez peças parecidas, mas não idênticas. Ele modelou os 12 tipos de monges diferentes, aí ele está fazendo a forma, né, daqui a pouco vai aparecer aí ele cortando a forma e tirando as várias cópias. Esse trabalho é incrível. E esse estúdio é em Santo André? É em Santo André. Entendi. Em Santo André, fica aqui pertinho. Que interessante, gente. Muito bacana. Olha isso. O que ele vai fazer agora? Agora ele está formando o bloco que vai ajudar ele a tirar as várias cópias desse monge, né? Esse bloco é feito de gesso? É de gesso também. Então ele esculpiu uma peça na plastilina, fez o molde, uma camada, né, do molde em silicone e agora ele faz um bloco de gesso bem grande que vai servir de sustentação para ele conseguir tirar as várias cópias dos monges. Qual foi a peça dele, a maior peça dele, de tamanho? De tamanho, tem uma peça que chama Segunda Chance, que é um senhor que tem um corte no peito de uma cirurgia cardíaca e ela deve ter aí talvez uns 10 a 20% da dimensão, acima da dimensão humana. Então é um busto bem robusto, né? Com cabelos naturais, com toda a técnica Ele se referiu a alguém com essa obra? Não. Ele fala que nós temos a todo momento segundas chances na nossa vida para renascer para hábitos melhores. Ah, concordo. E que a gente só o faz quando se aproxima de uma situação extrema. Por isso verdade. que essa pessoa tem uma cicatriz de transplante do coração. Porque foi quase que ela sambou. É a segunda chance dele. Que bom, né, que teve a segunda chance. Às vezes a chance chega e a gente não dá conta que ela chegou, né? Não. A gente tem que ficar atento aos sinais de Deus, né? O que ele está fazendo aí? Agora ele está exatamente... Essa parte é muito interessante para deixar mais claro como que ele trabalha, porque ele está abrindo o molde, né, a forma que ele fez, ó, e o que ele modelou é o que está ali dentro. Onde ele pôs a mão dele, né, para formar um monge, é o que está ali dentro. Essa peça laranja, ela vai ser descartada. E ele vai usar só esse molde que ficou, que está na mão dele agora, para tirar várias cópias. Ah, então a laranja vai embora. Essa vai embora. Tá vendo? Agora ele tem cada molde... Nossa, é tão bonita, né? É engraçado porque é exatamente onde ele pôs a mão. Tem uma riqueza ali. Pois é. Né? E a gente sente isso. Sim, sim. Para quem é apaixonado por arte, os moldes, né, os modelos que o artista usou, eles têm um valor também inestimável. Isso é dentro da casa dele? Isso é dentro da casa dele. Tem um espaço próprio para ele trabalhar.
Que interessante, A mãe gente. ajudando ali com as porções de gesso que ele vai usar depois. Ele já pra expôs fazer. fora do Brasil? Não, não expôs ainda fora do Brasil. Ele vai participar de uma residência na Alemanha, Interessante. agora em julho desse ano. Vai fazer muito sucesso, porque eles adoram isso, né? Ah, sim. Ele foi Vai fazer muito convidado, sucesso. ele foi convidado a se inscrever para uma residência na Itália, em Civicella, que ainda não saiu o resultado, mas em junho desse ano ele já tem esse outro convite dessa residência, que é um desdobramento da Documenta de Kassel, que é um dos eventos mais importantes do mundo da arte. E o Giovanni possivelmente vai fazer parte e vai mostrar o trabalho dele a primeira vez fora. Que legal. Tem alguma obra dele na OMA agora? Atualmente tem, no nosso acervo tem uma obra que chama Sansara, que são 4 rostos, né, de personagens diferentes. Sansara é o ciclo incessante de renascimento e morte. Então tem o rosto de um bebê, de um adulto, de um idoso e um crânio que representaria a morte, né? Entendi. Então ele fala da efemeridade da vida. Forte nesses isso, nesses 4 rostos ele mostra o ciclo da vida, né? E o quanto a gente deveria encarar a vida diferente, porque de fato ela é. Ela voa, né? Ó, tá aí Olha, a nossa, imagem da muito Sansara. forte isso, hein? E isso está exposto no OMA? Isso tá lá no nosso acervo. As pessoas que forem visitar vão conseguir ver o trabalho de perto. E esse trabalho tem toda a técnica dos cabelos naturais, Fio a fio. fio a fio, é Muito incrível. bacana. Vamos então relembrar aonde você pode encontrar essas obras e tantas outras. Se você quiser passar uma tarde gostosa, levar seus filhos. É importante a gente levar as crianças para conhecer obras de arte. Hoje em dia todo mundo se preocupa com a internet, com joguinhos, mas é muito importante a criança vivenciar isso, né? Ter o próprio olhar dela para a arte. Cada um enxerga de uma forma, não é? Sem Vamos dúvida. passar o endereço de novo e o horário de funcionamento? A Oma Galeria fica na rua Carlos Gomes, número 69, no centro de São Bernardo. Ela está aberta de terça a sexta, das 11 às 19 horas e aos sábados, das 10 às 2. E se você quiser, acesse o site omagaleria.com.br. Muito obrigada, Tomás. Obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade e parabéns Obrigada. por abrir esse espaço. pra Obrigada. nós. Eu que agradeço por você trazer obras tão bacanas pra gente. E aqui de Santo André, gente, do ABC, que é melhor que isso, não é? Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta para conhecer a massagem modeladora Detox. Já ouviu falar? Você vai conhecer já já.